Oi, artista! Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do quadro Respondendo Perguntas. Então, nesse vídeo, eu vou responder perguntas que me fizeram no primeiro vídeo do nosso quadro. Depois desse vídeo completo, quando você ouvir todas as perguntas que eu vou responder aqui, se você tiver alguma dúvida, você vai fazer aqui nos comentários. Me faz uma pergunta nos comentários que eu vou responder no nosso terceiro vídeo do quadro Respondendo Perguntas. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Pedro, trabalho com arte sacra há mais de 10 anos, eu faço pintura e faço também moldes. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre moldes. Então bora lá para a primeira pergunta. E a primeira pergunta, como de praxe, eu sempre recebo essa pergunta, que é: como comprar moldes ou onde comprar moldes? E olha quem fez essa pergunta: a Marlene, Isa, Fernando, Maria, Terezinha e Rose. Então, eu não vendo moldes, eu poderia até ganhar bastante dinheiro vendendo, só que eu prefiro ensinar, porque eu não quero que você fique refém de quem faz o molde. E assim, não é fácil achar quem faça um bom molde, por isso que eu estou ensinando, inclusive. E quando você acha, o frete vai ficar caro porque vai ficar pesado, pode quebrar no caminho. Se você estiver fazendo uma produção, no meio do caminho o seu molde acontecer alguma coisa, estragar, enfim, rasgar, como que você vai fazer para continuar? Você vai ter que encomendar com essa pessoa, ela vai ter que fazer se não tiver tempo. Como que vai fazer? Então, você vai acabar ficando refém também da pessoa que faz o molde. Então, um dos benefícios de você fazer suas próprias peças, né, fabricar suas próprias peças, é você fabricar os seus próprios moldes para você não ficar refém das fábricas, né? Não tem problema nenhum, né, você comprar as peças das fábricas, etc. Só que tem um ponto negativo, que é justamente frete, pedido mínimo, tem que esperar ficar pronto o pedido, ali mais ou menos um mês, geralmente as fábricas pedem, né? Então acaba que você corta esse caminho aí, fabricando as suas próprias peças, além do que fica muito mais barato. E a pergunta correta para isso seria o seguinte, né? Que quem fez foi o José e a Ivani. Como fazer um molde de silicone? E aí eu vou te convidar agora, né? Se você estiver assistindo esse vídeo em uma outra época, né, que já passou, né, desse mês, aí eu vou te convidar a participar de um próximo evento ou se inscrever na lista de espera aqui para o meu curso de moldes, né, que é o Fábrica de Santos. Mas o dia 24, 25 e 26 desse mês de junho do ano de 2024, eu vou fazer um evento te mostrando exatamente o passo a passo de como você fazer um molde de silicone do zero, sem precisar ter experiência, você vai poder fazer na tua casa, inclusive com uma peça que você tem aí na tua casa também. Então, para você se inscrever é só clicar no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo aqui, tá certo? Então, fabricar os próprios moldes e fabricar as próprias peças através desses moldes é muito bom, porque você acaba economizando muito e você vai ter peças exclusivas. Tendo peças exclusivas é muito mais fácil de fazer a sua venda, tá certo? Então, bora lá para a segunda pergunta. A Keila perguntou o seguinte: qual resina você recomenda? A resina que eu recomendo você usar é a resina para laminação, né, que é uma resina poliéster. Tem também a resina epóxi, só que eu não uso, eu prefiro usar a resina poliéster, né, para laminação, porque é uma resina que você consegue pintar mais facilmente em cima dela. Só que assim, se você comprar essa resina que eu estou falando aqui e for fabricar aí na tua casa, mesmo fazendo um molde certinho, você vai perceber que a resina não vai ficar igual à minha. Por quê? Porque a minha é uma receita própria, que essa receita eu só ensino dentro do meu curso, né, que é o curso Fábrica de Santos. Não seria justo se eu ensinasse a receita para todo mundo, já que quem investiu no curso, né, tá tendo essa receita exclusiva, né? Então acho que você concorda com isso, né? E aí, uma pergunta interessante é a da Carmen aqui, ó, que é: qual a melhor resina para fazer as imagens, né? Porque você perguntar qual que eu recomendo e qual que eu uso é um pouco diferente, né? Já que eu não posso recomendar a resina do curso para você que ainda não é aluno. Então a resina que eu recomendo é a para laminação, só que a melhor resina que eu já usei até hoje é a resina que eu mesmo fabrico. E eu nunca vi uma resina melhor que seja acessível, né, que seja barato. Por exemplo, a resina que eu fabrico sai menos de R$ 10 o quilo. Então é uma resina bem em conta, né? Para falar a verdade, sai uns R$ 8,50 mais ou menos ali cada quilo, né? Fabricando com uma receita própria. Além do que ela já sai pronta para você pintar. Não precisa fazer nenhuma impermeabilização antes. Então a melhor resina que eu já usei até hoje é a resina que eu mesmo fabrico, que eu ensino no meu curso, né? Já vários alunos já fazem as peças aí com essa fórmula aí da resina. A pergunta número 3 é a do Álvaro. Ele perguntou o seguinte: Pedro, boa noite. Muito bom o seu vídeo. Gostaria de saber o que posso usar como matriz para tirar molde. Tem algum lugar que venda ou qualquer peça que eu tenha pode servir como matriz? Muito obrigado aí pelo elogio, né, em relação ao vídeo.
E assim, Álvaro, na verdade a gente pode tirar molde de qualquer coisa, né? Mas eu foco em arte sacra e você pode pegar qualquer imagem basicamente para você tirar o molde. Você pode pegar uma imagem da tua casa, você pode pedir uma imagem emprestada para alguém, porque tirar o molde da peça não estraga ela se você fizer da forma correta, principalmente passando a vaselina na peça toda. Você pode comprar uma imagem na internet que você gosta, né? Tem várias bonitas também. Dá para fazer projeto 3D, então tem várias formas de você conseguir uma matriz, né? Então assim, resumidamente, a matriz é a peça que você vai precisar para tirar o molde. Então você consegue de várias formas essa matriz, basta ter a peça em mãos para você conseguir tirar o molde. Não precisa, inclusive, preparar a peça, por exemplo, se é uma peça emprestada, a peça já tem uma pintura, você não precisa fazer um processo de preparação dela. Você pode só passar a vaselina e já começa a tirar o molde. Eu recomendo você tirar o molde de uma peça simples, né? Por exemplo, uma pia de água benta, uma medalha, que seja uma peça mais fácil, que você não precise fazer uma coisa muito diferente do que você já conhece, né? Por exemplo, um molde bipartido, que seria uma imagem com a parte das costas também, já é mais difícil de você aprender no começo. Então pega uma peça aí, uma peça com uma parte só, como uma medalha, para você conseguir fazer de primeira sem errar, para não se frustrar também e para você pegar ânimo, né, e ter um bom resultado. A quarta pergunta é da Lidiane, que inclusive é aluna do curso. Um abraço para você, Lidiane, que é o seguinte: qual é a proporção do catalisador para 1 kg de silicone? E o silicone que ela está perguntando é o BB1. Então lembrando que o silicone é o que a gente usa para tirar o molde, né? E através do molde de silicone, a gente fabrica a nossa peça de gesso ou de resina. Dá para fabricar até de cimento, inclusive. Então, esse silicone que a Lidiane está perguntando é o BB1 da marca Dulatex, que é uma marca que eu utilizo aqui no meu ateliê. E assim, essa marca eu geralmente uso 70% desse catalisador. O catalisador ele funciona para endurecer o silicone, né? O silicone ele é líquido e aí, assim como o gesso, por exemplo, o catalisador do gesso é a água, né? O catalisador da resina tem um catalisador próprio e o do silicone também tem um catalisador próprio. Então você precisa colocar esse catalisador para ele endurecer, certo? Então, por exemplo, para o silicone BB1, o recomendado é 2,5 ml de catalisador para cada 100 gramas de silicone. Então eu pego ali uma seringa, né, e meço ali 2,5. Só que eu não coloco 2,5, eu coloco 70%, que vai dar aí na faixa de uns 2 ml mais ou menos. Eu coloco um pouco menos para o silicone ter um tempo maior de secar. Quanto mais tempo o silicone demorar para secar, melhor, porque as bolhas vão subir e o molde vai sair sem defeito. Então, para o silicone BB1 da marca Dulatex, eu uso 70% do recomendável, que é mais ou menos 2 ml a cada 100 gramas. E antes de responder a quinta pergunta, eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, porque aqui eu tenho muito vídeo sobre arte sacra, sobre pintura e sobre moldes. Então provavelmente alguma dúvida que você tiver já vai estar em algum vídeo que eu ensino aqui. E sabe qual é interessante? Tem muita gente que fala que eu ensino com bastante didática. Só que eu nunca tinha sido professor antes. Eu acabei aprendendo na prática. Só que assim, eu pego a minha experiência, porque eu também comecei do zero. Então eu pego assim, qual dúvida que eu tive lá no início, qual dúvida meus alunos iniciantes têm. E eu aplico nesses vídeos, por isso que vocês acham bastante didático. Só que eu aprendi na prática mesmo. E eu quero te mostrar que é possível você também aprender, tá certo? Então se inscreva no canal, porque eu tenho muito vídeo aqui legal. A gente filma com câmera de cinema, a gente se empenha bastante para entregar um conteúdo legal, mesmo gratuitamente. É claro que dentro do meu curso, né, a gente tem uma qualidade muito melhor. E é claro que eu vou te convidar para entrar nesse mês de junho, no final desse mês, no dia 24, 25 e 26, então eu vou fazer um evento que é o Criadores de Moldes. O link está aqui para você se inscrever. Não perca e encare como um investimento na tua vida, tá certo? Então bora continuar com as perguntas. A quinta pergunta é da Débora. Ela perguntou o seguinte: olá Pedro, tudo bem? Fiquei bem confusa quando você explica sobre primer e envernizar. Que momento isso deve acontecer? Tira a peça do molde, espera secar e passa primer e verniz? É isso? Para depois começar a pintura? Obrigado. Na verdade, não é assim. Se fosse fazer dessa forma, ia ficar bem complexo. Por quê? Quando eu ensino que você tem que passar um primer na peça e depois o verniz, é para tirar o molde da peça. Por quê? O primer a gente passa para ela ficar mais lisinha. E o verniz a gente passa para proteger o primer, para que a nossa matriz dure bastante tempo e a gente consiga tirar vários moldes. No caso da gente fabricar uma peça no molde que a gente já tirou, certo? Não precisa passar o primer, porque a peça já vai sair perfeita, porque a gente fez isso na matriz.
todas as peças vão sair idênticas à matriz. Já que a matriz está perfeita, as peças cópias também vão sair perfeitas. Então não precisa passar primer, nada. Se você for fabricar no gesso, você precisa impermeabilizar a peça, né, com goma laca, com verniz de cola. Se você for fabricar na resina, se for uma resina para laminação, por exemplo, você já consegue pintar direto aí na peça sem precisar impermeabilizar. A sexta pergunta é da Maria Eliene. Pedro, o cimento que se usa no gesso é cimento comum? Eu não uso cimento para fabricar as peças através dos moldes. Eu uso cimento para colocar no gesso para fazer as capas, né? Que eu ensino a fazer uma capa, etc. Eu uso cimento para ficar mais resistente, já que eu preciso que a capa seja mais resistente. Já para fabricar as peças não, eu prefiro fabricar no gesso mesmo. Acho que não tem muito segredo assim, é só usar gesso mesmo. E não tem muito benefício de usar o cimento junto com o gesso. Ele vai ficar mais resistente se você fabricar uma peça assim, só que na prática não vai fazer muito sentido, sabe? Então eu prefiro usar só o gesso mesmo e caprichar principalmente no acabamento final, ali na pintura, etc. Então assim, eu uso o cimento para colocar nas capas e o cimento que eu uso, já que você perguntou isso, né? É o cimento da marca Tocantins. Só que ele é um cimento de secagem rápida. Para gente que tem mais experiência consegue usar esse cimento. O que eu vou recomendar você usar é o cimento com secagem lenta, para você ter mais tempo de trabalhar ali na sua capa. E a última pergunta é a da Fátima. Eu preciso saber como eu faço um molde de gesso ou de silicone. Obrigado. Então assim, para responder essa pergunta eu vou ter que explicar aqui de forma mais prática o que é cada coisa, o que é matriz, o que é molde, como que a gente fabrica, né, o que sai do molde ali. Eu vou te mostrar agora no detalhe. Então aqui eu tenho o processo completo, certo? Isso aqui é a matriz, então é uma impressão 3D, é a imagem que você precisa para tirar o molde, né, a imagem original. Então ela está aqui. Depois eu vou tirar um outro molde dela, já está encaixado aqui no MDF, né? Depois é só cobrir aqui, colocar um papelão e fazer o processo aí de vaselina, etc. E aí o molde vai ficar pronto, ele vai ficar desse jeito aqui. E através desse molde, que ele é de silicone, certo? Ó, de silicone, a gente consegue fabricar em gesso e resina. E essa peça aqui é uma peça em gesso, olha aí, que eu fiz nesse molde aqui. Devo ter gasto aqui mais ou menos o que? Uns 30 centavos para fabricar essa peça. E essa aqui é a imagem de resina, que através do molde de silicone eu fabrico em gesso e resina, tanto faz, é o mesmo molde. É uma fabricação própria da resina e a resina já sai pronta para pintura. Aqui eu devo ter gasto aí mais ou menos uns R$7 para fabricar essa peça, ó. Ela é grossa, tá vendo? Então é uma peça bem bonita, já pinta direto do jeito que ela tá aqui. Olha esse acabamento. E aí, o que você achou do nosso segundo vídeo do quadro Respondendo Perguntas? E aí, você ficou com alguma dúvida ainda? Se ficou, me manda aqui nos comentários a tua pergunta que eu vou responder no nosso terceiro vídeo do quadro. E lembrando, dia 24, 25 e 26 desse mês de junho de 2024 eu vou fazer um evento que é o Criadores de Moldes. Esse evento vai ser às 20 horas aqui no YouTube. Para você se inscrever, clica no link que está aqui na descrição se você está assistindo esse vídeo a tempo ainda, tá certo? Espero no próximo vídeo e bora fabricar!